E aí, meu amigo, minha amiga, como é que você tem encarado as dificuldades que acontecem aí na sua vida? Qual é o olhar que você tem lançado sobre as coisas que te acontecem? Porque olha, nossa vida, de todos nós, né, está longe de ser aquela tranquilidade. Todos os dias nós temos vitórias e pequenas derrotas. Nós temos também conquistas e momentos não tão agradáveis. A gente às vezes até perde alguma coisa. Então, a questão é, as coisas acontecem, elas vão acontecer. Elas não estão sob o nosso controle. As coisas vão acontecer. E quando acontecerem, o único controle que nós temos é decidir o que nós vamos fazer com aquilo que nos acontece. Então eu volto a te perguntar, como é que você tem reagido com relação às coisas que acontecem na sua vida? Na área financeira, na área amorosa, nos relacionamentos em geral, né? Na área profissional, com relação aos seus sonhos, aquelas metas que você definiu, que talvez estão em andamento, talvez não. Como é que tem acontecido as coisas na sua vida e qual é a reação que você tem tido? Ora, uma coisa muito forte que eu gosto de trabalhar bastante com as pessoas que eu atendo é o seguinte: nós como seres humanos, nós temos obviamente o direito de errar, de nos enganarmos, tomarmos às vezes uma decisão que não foi tão acertada, né? E que se nós soubéssemos que não iria dar certo, com certeza não teríamos pensado daquela forma. Isso nos isenta daquela responsabilidade de, puxa, eu me equivoquei. Não, a gente tem o direito de errar. Agora, nós não podemos ser irresponsáveis com as nossas escolhas. Isso também é uma outra coisa muito importante. Nós temos que saber escolher bem, nós temos que saber analisar, nós temos que saber correr riscos, sim, mas calculados. Então nós não podemos também sair fazendo qualquer coisa e depois se apoiar na justificativa de que, mas eu tenho o direito de errar como ser humano. Não, não é bem essa a ideia. A ideia é o seguinte: nós temos sim o direito de errar, ou seja, quando nós tomamos uma decisão e realizamos algo conscientemente, e acaba que não chegamos no resultado esperado, mas se eu tomei essa decisão consciente, eu sabia que poderia acontecer de não chegar onde eu gostaria. Isso sim é o direito de errar, tá? Só que eu gosto de trabalhar aqui com os meus clientes o seguinte: a gente não erra, tá? Você tem que ajustar a sua mentalidade. Pense que em quaisquer situações da vida, ou a gente aprende, ou a gente acerta, tá? Então olha só, ou a gente aprende, ou a gente acerta. Comece a minimizar o peso do erro na sua vida. Comece a encarar o erro. Essa palavra erro já nos traz um significado muito negativo, muito pesado. Então comece a ressignificar. Transforme o erro em aprendizado. Puxa, eu fui lá, tomei uma decisão, realizei determinada tarefa, determinada situação e não deu certo. Tá bom, o que eu aprendi com isso? Como eu vou fazer da próxima vez? O que eu preciso melhorar para que da próxima vez, então, eu consiga alcançar aquele resultado desejado? O que eu preciso aprender? O que eu preciso me desenvolver? O que isso mostrou para mim? O que essa situação quis dizer para mim? Essas são as reflexões que vão nos impulsionar para frente, que vão nos colocar diante na nossa caminhada. É pensando desta maneira que nós vamos além. Enquanto nós ficarmos restritos, olhando para o erro, como se ele fosse uma âncora, soltando ele no fundo do mar, deixando ele nos prender, nos segurar, isso não vai dar certo no seu desenvolvimento. Você precisa olhar para as coisas que acontecem na sua vida de maneira diferente. Lembre-se, ou a gente acerta, ou a gente aprende. Segunda coisa, as coisas vão acontecer. Queira você ou não, elas vão acontecer. Terceiro, o que você vai fazer com aquilo que acontece contigo? Vamos lá? Vamos começar a reprogramar esse pensamento, começar a ressignificar essas situações, pensar diferente, transformar a nossa vida através de ações mais positivas? Vamos juntos? Eu tenho certeza que você consegue. Vamos lá, eu confio e acredito em você. Um grande abraço.